Continuar aqui o nosso estudo, na pergunta de número 195, eu vou ler aqui uma pergunta pequena, mas uma resposta extensa, né? Acho que tem uns 4 slides ali só dessa resposta. É bem extensa. Eu vou, para a gente ganhar tempo, vou ler aqui. Os irmãos acompanhem aí. Não é todo mundo para ver bem ali? Então, eu vou fazer aqui a pergunta: o que pedimos na sexta petição? Então, diz assim a resposta: reconhecendo que o muito sábio, justo e gracioso Deus, com vistas a diversos fins santos e justos, pode dispor as coisas de tal maneira que somos assaltados, frustrados e temporariamente escravizados pelas tentações que Satanás, o mundo e a carne estão de prontidão e cheios de poder para nos desviar e nos enlaçar, que nós mesmo, depois do perdão de nossos pecados e graças à nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, não estamos apenas sujeitos a ser tentados e prontos a nos expormos às tentações, mas também não temos em nós mesmos a capacidade nem a vontade de resistir-lhes, de sair delas, nem de tirar delas proveito ao nosso aperfeiçoamento, e que merecemos ser deixados sob o seu poder. Pedimos na sexta petição, que é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que Deus, de tal maneira, domine o mundo e tudo o que nele há, subjugue a carne e refreie Satanás. Disponha em ordem todas as coisas, conceda todos os meios de graça, abençoe-os e nos estimule a usá-los vigilantemente, para que nós e todo o seu povo sejamos, pela sua providência, guardados da tentação do pecado. Ou que, se tentados, sejamos poderosamente sustentados e capacitados pelo seu Espírito a permanecer firmes na hora da tentação. Ou que, se caídos, sejamos novamente levantados, retirados do pecado, e que disso façamos uso e proveito santos, para que a nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoadas, Satanás seja calcado sob os nossos pés, ou colocado, sob os nossos pés, e sejamos plenamente libertados do pecado, da tentação e de todo o mal para sempre. Então, como nós vimos ali, a resposta, ela sempre começa com o reconhecimento de um problema, né? Vocês já perceberam isso? Nos nossos estudos ali sobre a oração do Pai Nosso, quando os teólogos de Westminster respondem lá o que diz, o que nós pedimos nas petições, eles sempre começam com um problema que leva, à petição. E nós vimos ali que o problema que os teólogos viram ali, que há no mundo para nós pedirmos a Deus que sejamos guardados das tentações, é que existe o pecado no mundo, existe Satanás, o príncipe dos demônios, quer destruir a igreja. Nós somos inclinados pela vontade da carne a pecar contra Deus. O mundo tenta nos atrair. Então, por isso que nós precisamos nos dirigir a Deus, rogar a Deus para que não nos deixe cair nas tentações, Então, nós vamos continuar aqui e ver, tem muitas passagens, tá? Eu até resumi ali, tinham mais, mas eu resumi porque são muitas. Mas antes eu queria fazer, igual o pastor faz, queria fazer um exercício aqui, para vocês, se vocês lembram, quantas petições aí, quais são as petições e quantas delas são. Quantas delas são, acho que eu já até dei o spoiler, porque eu falei que é a última, então a gente viu ali que é a sexta, então são 6 petições, mas vamos aí, qual a primeira petição? Santificado seja o teu nome. E a segunda? Que foi que... É que eu ia começar a texto e o pessoal veio o terreno. E a segunda? Não, essa é a segunda, né? Isso, é a terceira, perdão, a terceira. Isso. E a quarta? Isso, pão nosso de cada dia nos dá hoje. E a quinta? Exatamente. E a sexta: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então é isso aí.
Em quantas partes está dividida a oração do Pai Nosso? São 3, não. São 6 petições. Lembrou muito bem, 6 petições, mas são 3 partes. Né? Quais são elas? Prefácio, né? Que é o Pai Nosso que estás no céu. Aí vem as petições, as 6 petições, e por fim a conclusão. Né? A gente já viu isso, tá? A gente já viu essa questão aí da divisão em 3 partes, e a conclusão nós veremos, se Deus quiser, na próxima semana, se nós terminarmos hoje. Né? Então a 6ª petição da oração do Senhor, nós já vimos, está lá em Mateus 6,13, nós lemos no início do nosso estudo. Lucas 11,4 também é onde se encontra a 6ª petição. Mas esses textos aqui vão mostrar lá que Deus, segundo a sua sabedoria e santos propósitos, algumas vezes permite que os seus filhos sejam tentados pelo mal e que até mesmo cedam à tentação por um tempo. Então, por favor, irmãos, nos ajudem abrindo lá nesses 2 textos, e quem abrir pode lê-los para a gente. Segundo das Crônicas 32, 31, Juízes 2, 21, 22. Crônicas 32, 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. E Juízes 2, 21, 22. Também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, por Israel a prova, e guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Então, comentando primeiro o texto que a Daiane leu, você vê aí que é o texto onde ele começa falando da morte de Josué, né? E aí fala lá que nesse grande trecho aí fala que os israelitas se desviaram. E aí o autor do texto aqui, né, fala que Deus não expulsou as nações para provar Israel se eles iriam guardar o caminho do Senhor ou não. Então, lembra que as nações ali vizinhas a Israel, e também que estavam ali na terra, tanto as que estavam fora, que eram vizinhas, mas também as nações que estavam na terra, né, porque quando os israelitas chegaram em Canaã, já tinha gente morando lá, e eles precisariam expulsar os amorreus, né, ou os cananeus daquela terra. E lembra que Deus disse que os cananeus seriam um laço, se eles ficassem ali, eles seriam um laço para o povo de Deus. Tá? Então, um dos motivos pelos quais Israel deveria expulsar os cananeus ou os amorreus era esse, né? Porque eles influenciariam o povo de Deus a desviar, né? A praticar a idolatria e as práticas pecaminosas e terríveis nas quais eles andavam. Então fala aí que Deus provou o seu povo, deixando algumas nações ali para testá-lo, né? E essa prova, esse teste, vinha por meio dessa tentação da presença ali dos cananeus, para ver se os israelitas permaneceriam no caminho do Senhor ou não. Então é isso aí que fala o nosso texto. Então a ideia aí de que, segundo a sua sabedoria e santos propósitos, Deus pode permitir que nós sejamos tentados pelo mal, algumas vezes. Tá? Então vamos lá no texto de novo que o pastor leu, segundo as Crônicas, 32, 31, né, que é o texto onde Deus ele prova, ele testa Ezequias, que era o rei de Judá. E aí diz o texto, no versículo 31, que Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que ele estava no seu coração. Então, Deus ele tem seus propósitos, né, para deixar-nos expostos à tentação. Tá? Às vezes ele faz isso, segundo os seus propósitos. Podem ser diversos, nós não sabemos qual o motivo, nem sempre sabemos qual o motivo pelo qual Deus nos deixa dessa maneira, né? Mas, como o texto ele dá um dos motivos aqui, que é expor o que está no nosso coração.
Porque quando nós estamos sem tentação, é mais fácil nós sermos fiéis, né? Correto? É mais fácil nós obedecermos a Deus quando o mal não está provocando a gente a fazer o que é errado. Mas quando tem a tentação ali, aí a gente vai mostrar o que está no nosso coração ou não, né? A gente pode mostrar, Deus também nos dá a oportunidade de sermos fiéis nessas ocasiões, né? Tanto Ele pode provar o nosso coração através desse meio, através da tentação, como também Ele pode nos dar a oportunidade de mostrarmos fidelidade a Ele. Então isso é muito importante nós reconhecermos isso. Então Ele tem seus santos propósitos, nem sempre a gente sabe quais são, e Ele pode usar o mal e a tentação para esses fins proveitosos, para os seus santos propósitos, né? Eu vou perguntar se a passagem que a gente viu é referente a Calas do Montenegro de Davi, se aplica esse fato, é um exemplo disso. Que Satanás ele se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o censo. Poder pode, mas é complicado a gente dizer que é fiel ou não, né? Porque o texto não dá muitos detalhes. Então, pode sim, pode ser, né? Mas aí eu, Mateus de Oliveira Frisardo, né? Não falaria se é ou não, entendeu? A princípio, segundo a tua pergunta, porque você está perguntando isso agora, então eu não estudei lá a fundo para, né? Depois eu posso até mudar de ideia, né? Estudando, mas agora eu não afirmaria nada a respeito disso. Mas foi interessante a sua pergunta. Pela providência, Deus ele já ordenou, né, todas essas coisas. Então, que aspecto Deus permite, né, essas coisas sejam tentadas é diferente da providência dele de ordenar isso, obviamente, sem ser responsável por isso. Pergunta de novo, por favor, meu irmão, que eu não entendi. Porque se pela providência Deus já determinou tudo, Uhum. o que é que o catecismo aí quer dizer quando fala que, além dele já ter determinado o que deveria acontecer, ele permite que seus filhos sejam tentados? Isso já não foi uma determinação dele? Né? Sim, mas eu acho que não existe essa diferença clara, né? Você está falando no caso de qual que é a diferença de uma providência ordenada, não sei se é nesse sentido, né? Natural de que as coisas acontecem, de algo que é especial na vida dos seus filhos? Seria isso? Uhum. Sim, mas assim, é aquilo, né? A permissão de Deus pode ser determinada por Ele mesmo, né? Eu não vejo essa diferença ou algo, sei lá, uma complicação em a determinação de Deus e permissão de Deus, porque a permissão de Deus, ela é determinada por Ele. Se Ele determinou tudo o que acontece, Ele pode permitir naquela ocasião, né, que deixar os seus filhos sobre determinada tentação. Não sei se deu para entender. Perfeito. A permissão está dentro do plano, está dentro do propósito. Era decreto de Deus que naquele momento Ele permitisse aquilo que acontece. Como Mateus respondeu bem, toda a permissão de Deus faz parte do decreto. Exatamente. Espiritual, nós pressupomos publicamente que aquilo fazia parte do decreto. Porque se não fazia parte do decreto, Ele não haveria de permitir. Ele só permitiu porque havia um plano naquilo. Exatamente. E com relação à pergunta da Isabela, o texto de Samuel, que nós estudamos, sem ser agora, o outro, né? Já faz um tempinho. Lá em 2 Samuel diz que a ira do Senhor se acendeu e ele, o Senhor, incitou Davi a levantar os céus. E aí no texto correlato de Crônicas, que a gente vê que é o diabo que fez. Então, Mateus fez bem, né? Porque ele falou que não tinha estudado o texto, mas talvez a gente possa inferir sim mesmo. Que Deus tem que seja aplicado essa verdade ali no texto aqui de Samuel. Porque Deus é que quer provar Davi.
ele usa Satanás para isso. Então aí está a resposta. Valeu, André e Isabela. E pastor também. Então vamos continuar aqui, né? Apocalipse 12, 9. Satanás é nosso adversário. Alguém lê pra gente lá? Depois houve o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. E aí é um trecho que fala... O pai do pastor já fez um estudo aqui, né? Nesse texto, eu lembro anos atrás, em Apocalipse, que fala aí da mulher e o dragão, e conta através de vários símbolos, né? Apocalipse é um livro bem simbólico. Ele conta aí sobre Satanás perseguindo a igreja de Cristo, né? Sobre a ascensão de Cristo aos céus, e a batalha que mostra aí, no versículo de número 7, fala aí da peleja de Miguel e seus anjos contra o dragão e os seus anjos, né? Depois da ascensão de Cristo, Satanás é expulso das regiões celestiais. E a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque a gente não está estudando sobre escatologia exatamente, né? Mas é interessante que esse trecho vai mostrar uma mulher, né? Essa mulher dá à luz a um filho varão, e o dragão ele tenta matar o filho da mulher, né? Que ali é claramente Jesus. Tanto é que o texto fala que ele é assunto aos céus e é exaltado. Então é claramente uma alusão a Cristo. E aí o dragão continua perseguindo a mulher. Embora algumas pessoas tentem afirmar que a mulher é Maria, é muito provável que ela seja o povo de Deus, né? O povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Tá? Porque o que o Novo Testamento mostra é que Satanás ele peleja contra a igreja. Então é isso que o autor aqui de Apocalipse está mostrando, né? Quando o dragão ele vai atrás da mulher, depois que o filho é levado aos céus, ele está mostrando Satanás, através da simbologia, né? Perseguindo a igreja de Cristo. Então eu coloquei só o versículo 9 ali como uma alusão, como uma referência. Satanás ele seduz o mundo, né? Como nós vimos aqui, mas ele persegue a igreja de Cristo, ele persegue o povo de Deus. Então, Satanás é o nosso adversário, né? Aliás, é isso que a palavra Satanás significa, né? Satanás significa adversário, né? Aquele que se coloca contra alguém, aqui no caso, contra o povo de Deus. Então, nós temos esse adversário aí que persegue o povo de Deus. E é por isso que nós precisamos rogar a Deus para que nos guarde, né, de cair em tentação. Porque o nosso inimigo é poderoso, não mais poderoso que o nosso Deus, obviamente, né? Mas ele é poderoso. Mas Deus, claro, obviamente é muito mais poderoso que o nosso adversário. É por isso que ele pode nos guardar. É por isso que nós, na hora da tentação, podemos nos dirigir a Deus, esperando que ele nos assegure, nos mantenha de pé, nos guarde, ele derrote Satanás, né? Nessas ocasiões em que nós somos tentados. Lucas 22, 31, os filhos de Deus são alvos dos ataques de Satanás. Simão, Simão, eis que Satanás te inflamou para te mirar como filho. Então, Satanás pediu para peneirar, né, para provar, para tentar Pedro. Nós já vimos um pouco disso aí na questão de que o diabo é o nosso adversário. Tiago 4,4, 1 de João 2, 15 a 17, diz aí que o mundo, como aliado de Satanás, está pronto a fazer o crente pecar. E que é, não compreendeis que a amizade do mundo é de Deus, aquele pois que quiser ser amigo do mundo. Tiago 4,4, né? E 1 de João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o mundo Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente.
Então, perceba que Tiago, ele fala aí, infiéis, né? No original é adúlteros, né? Ele fala infiéis ou adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, e João fala, não ameis o mundo. Né? O que João quer dizer aí com não ameis o mundo? Né? E o que Tiago está dizendo aqui? O que ele quer dizer quando ele fala que ser amigo do mundo é infidelidade? Será que ele está falando para a gente não ser amigo das pessoas? Para a gente não amar as pessoas? Não, não é isso. Né? Porque alguém pode pensar, a Bíblia não fala para a gente amar as pessoas, por que fala para não amar o mundo? O que está falando aqui que é infidelidade ser amigo do mundo? Aqui está falando do mundo, meus irmãos, como um sistema. Né? Um sistema que é contrário ao nosso Deus. É o sistema que prega, ensina, cuja cosmovisão é pecaminosa e tenta nos desviar dos caminhos do Senhor. Então, quando João aqui, né, e Tiago também fala a questão do mundo, é nesse sentido, está falando do mundo como sistema, não do mundo pessoas. Né? Então, nós não devemos amar o mundo, nem aquilo que há no mundo. Porque se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Para João, o amor de Deus e o amar a Deus e amar o mundo não pode existir no mesmo coração. Né? São coisas antagônicas, diferentes, tá? São amores, digamos assim, de naturezas distintas. Então, o mundo é aliado de Satanás, né? Ele tem lá, ele oferece a soberba da carne, né? A soberba da vida, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, e ele está pronto para fazer o crente pecar. Então, o mundo, com o seu sistema, com a sua cosmovisão, com as suas ofertas, ele tenta nos atrair para abandonarmos o Senhor. Então, é isso que o mundo faz, ele é aliado de Satanás. Satanás usa o sistema para nos fazer pecar. Então, nós vimos aí, nós temos dois inimigos até agora, né? Satanás e o mundo. E também a gente vai ver agora o terceiro inimigo, que é a carne. Gálatas 5:17 e Romanos 8:12-13. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querido. E Romanos 8:12-13. Então, Rafinha, obrigado, Rafinha. Rafinha leu ali pra gente, né, Romanos 8:12-13, que fala aí dessa questão da carne. Pegando o 13 aí, né, se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Né, mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Aí, como os irmãos sabem muito bem, Paulo usa a ideia de carne no sentido de pecado, né, de inclinação pecaminosa. Então, nós temos três inimigos, né, como o catecismo coloca ali, que é Satanás, o mundo e a nossa carne. Então, vocês sabem muito bem, né, não é preciso nem argumentar muito sobre isso, que mesmo depois da nossa conversão, mesmo depois que a gente é perdoado pelos nossos pecados, nós somos justificados, e nós somos regenerados, inclinação para o pecado não vai embora, né? É claro, veja bem isso aqui, é claro que a inclinação para o pecado no crente não é igual à inclinação para o pecado no ímpio, tá? Por que não é igual? Porque Deus nos deu uma nova vida, né? Nós fomos unidos a Cristo, ao Cristo ressurreto, ao Cristo que está vivo à destra de Deus. E o poder de Cristo opera em nós, tá? Pelo seu Espírito. Então, graças a Deus, nós temos graça, força, poder dado pelo próprio Cristo através do seu Espírito para resistirmos a tentações, para lutarmos contra o pecado. Ímpio não luta contra o pecado.
Quando luta, é porque alguma coisa vai causar mal a ele, né? Mas ele não luta contra o pecado porque ele ama a Deus, né? Ele ama o pecado. A única ocasião em que o ímpio não quer pecar, que ele luta contra o pecado, é quando ele vê que aquilo ali vai, de alguma maneira, prejudicar muito a vida dele, né? Então, por causa do medo, aí ele sim se afasta daquilo. E às vezes até com medo ele, né? Mas o crente não, o crente ele luta contra o pecado porque ele ama a Deus, ele tem uma nova vida. Ele não quer pecar contra Deus. Então, pela graça do nosso Pai, nós temos essa nova vida aí que nos constrange a batalharmos contra as nossas inclinações pecaminosas e a mortificarmos, a matarmos os feitos do corpo. Mas, né, mesmo mortificando a carne, a presença da inclinação para o pecado ainda está presente ali. E isso pode nos levar a cairmos em tentação, né? É por isso que nós precisamos rogar ao nosso Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a gente vai terminar aqui o nosso estudo hoje, a gente vai continuar na próxima semana.